Bom dia, boa tarde ou boa noite. Afinal de contas, eu não sei que horas você está assistindo a esse vídeo, mas eu gostaria de dizer que estou com saudade. Estou com saudade da sala, estou com saudade da nossa interação pessoal, do contato humano. Mas, como por enquanto a gente não pode estar junto em sala, a gente vai se comunicando por aqui, beleza? Bom, galera, como eu tinha antecipado, a gente vai tratar do quinto capítulo do livro de vocês. O Belo e o Feio na Obra de Arte. Espera aí que eu vejo o nome do capítulo, eu não me recordo muito bem do título do capítulo. A gente vai ver logo em seguida. E aí, a aula vai fluir, lembrando, é assunto novo, então presta atenção, assiste o vídeo uma vez, assiste duas vezes, assiste três vezes. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que aí assim que eu ver os comentários eu vou lá e respondo. Fechado? Bom, eu vou fechar o webcam aqui, a gente vai para os slides para que a gente tenha uma linearidade na fala, ok? O belo e o feio, a questão do gosto. Bom, se a gente parar para pensar, todas as sociedades, tanto sociedades de outros momentos históricos, como a própria sociedade contemporânea, espalhada pelo mundo, as diversas sociedades espalhadas pelo mundo, elas têm padrões de beleza, elas têm modelos para avaliar o que elas consideram belas. Bom, quando eu digo elas, eu estou falando de sociedade, obviamente. Logo, a ideia de beleza é fruto do seu contexto histórico. Daí, por exemplo, vou pegar o modelo medieval para que a gente contraste com o modelo contemporâneo. Se você pegar quadros que retratam o ideal de beleza medieval, era muito comum que as mulheres fossem retratadas com mais gordinhas, com uma quantidade maior de carne, como algumas pessoas gostam de expressar. Por quê? Porque representava não apenas um ideal de beleza, mas representava de certa forma um ideal de sociedade. Era muito comum, além de serem mulheres gordinhas, serem mulheres também muito brancas. Olha que coisa interessante. Por que brancas? Por que gordinhas? Porque naquele contexto, esse ideal de beleza representava naturalmente uma mulher que, primeiro, não trabalhava, era uma mulher que estava no ambiente interno praticamente o tempo todo, e a pele branca quase sempre pela ausência da exposição ao sol. E quando eu digo branca, tudo bem que quando a gente vai olhar essas obras de arte, o modelo acaba sendo um modelo europeu. Mas mesmo assim, mulheres europeias que não se expunham ao sol, que não saíam dos espaços internos. Então, a gente está falando de uma sociedade que supervalorizava um modelo de beleza pautado, ou seja, estruturado na ideia de alguém que não trabalhava porque passava o tempo inteiro em casa e não estava exposta ao sol, porque quase nunca saía de casa e por isso tinha pele muito branca. Vocês podem estar se perguntando, mas Theo, por que a gente vai partir do modelo europeu para definir ou para conversar sobre beleza? Porque quer queira, quer não, como eu estou fazendo uma referência à Idade Média para que a gente comece a pensar, vocês não vão encontrar uma discussão sobre beleza na Idade Média aqui no Brasil. Primeiro por quê? Porque o Brasil praticamente não teve Idade Média, ele só é descoberto no início da Idade Moderna, a partir de 1500. E segundo, que essa discussão que nós temos até hoje sobre o ideal de beleza é uma discussão importada, porque infelizmente a gente ainda
parte do ideal de beleza europeu, mais tarde do ideal de beleza americano, retratado no cinema e por toda essa indústria, para estabelecer os parâmetros do que a gente considera belo. Então é preciso ficar claro como primeiro ponto: a beleza é uma construção histórica. O ideal de beleza é uma construção histórica, ok? Vamos para o próximo ponto. Bom, o termo estética é sinônimo de beleza. Só que quando a gente pensa nesse sinônimo de beleza, eu já emendo o segundo tópico no terceiro. Pode-se comprar beleza? Eis a questão. Percebam. Estética, beleza. Mas pode-se comprar beleza? Se a gente para pensar no conceito de estética, é muito comum a gente passear pelo comércio e se deparar com uma placa de um salão ou de um centro de atendimento escrito Centro de Estética, ou, sei lá, loja de estética, ou curso de estética. Por quê? Porque a gente mudou o conceito de estética. Se num dado momento a ideia de beleza se associa à ideia de estética, e ela surge a partir desse conceito de estética como algo belo, mais tarde vocês vão ver aí, na medida em que a gente avançar, que o conceito de estética ele vai sofrendo variações de significados, até chegar ao que a gente concebe hoje como a ideia de estética. E quando eu digo para você, é possível comprar beleza? Se a gente pensar a beleza como um modelo pré-estabelecido por uma sociedade, sim, é possível comprar beleza. Por quê? Porque a ciência, principalmente a ciência médica, que trabalha com cirurgias estéticas, avançou de tal forma que permite que você praticamente transforme o seu corpo da forma que você quiser. Desde as coisas mais simples, como, por exemplo, botox para esticar um pouco a pele, para tirar sinais, marcas do tempo no rosto, até processos mais complicados, como, sei lá, diminuir o nariz, implantar cabelo, diminuir maçã do rosto, abrir os olhos, desenhar os lábios. Há uma gama infinita de possibilidades. Outro dia eu li uma reportagem sobre o absurdo de alguém cortar as costelas para afinar a cintura. Então, sim, se a gente partir da ideia de que beleza é esse padrão estabelecido pela sociedade, sim, é possível comprar beleza. O problema é que não vendem em pacotes pequenos e nem custa barato. Logo, ficar bonito é caro. Muito caro. Óbvio, a não ser que vocês tenham nascido já naturalmente belos, o que não é meu caso. Bom, vamos para o próximo tópico. Em filosofia, a beleza pertence às coisas, sendo seu valor universal ou subjetivo. Calma lá, porque há aqui algumas discordâncias. A frase diz que o conceito de beleza pertence às coisas, que a beleza pertence às coisas, ou seja, a gente passa a acreditar que as coisas são belas por si mesmas. Mas há quem discorde disso. Nós temos a figura de um filósofo empirista chamado David Hume, que vocês já estudaram quando a gente estava estudando lá sobre empirismo e racionalismo, que ele diz: a beleza não é uma qualidade própria das coisas. Ela está no espírito que as contempla, e cada espírito contempla uma beleza diferente. Daí, por exemplo, a expressão popular que a beleza está nos olhos de quem vê. Percebe
que se a gente partir desse princípio, a ideia de beleza é muito mais subjetiva do que universal? Percebam, eu, por exemplo, penso que a beleza é subjetiva. Eu concordo com David Hume. Porque o que eu acho belo, talvez a pessoa ao meu lado não concorde. Talvez você que está me ouvindo falar agora não concorde com o meu modelo de beleza. Mas é exatamente essa subjetividade na nossa capacidade de pensar e sentir a beleza que talvez torne a beleza algo tão particular, algo tão único. Imagina se todo mundo gostasse de azul, o que seria do amarelo, o que seria do vermelho ou de outras tantas cores. É exatamente a capacidade que cada um subjetivamente tem de escolher o que acha belo, sai mosca, que a gente entende a subjetividade da beleza. Ok? Vamos para o próximo tópico? Vamos nessa. Estética, ramo da filosofia que estuda o belo e as leis gerais da crítica e do gosto, sob o ponto de vista artístico. Vamos lá. Bom, estética passa a ser um ramo da filosofia. Por que um ramo da filosofia? Ou você deve estar se perguntando, como assim, Theo, um ramo da filosofia? De uma forma simples. Se você parar para pensar, e eu já falei isso em sala, recordo muito bem, que a filosofia tem áreas, tem ramos em que ela constrói os conhecimentos filosóficos. Entre esses principais ramos, são muitos, mas entre os principais ramos da filosofia estão a ética, a estética, a política, a epistemologia, ou seja, a teoria do conhecimento, a ontologia. Esses são os principais. Caramba, que mosca chata. Esses são os principais ramos da filosofia. E aí vocês devem estar se perguntando, então a filosofia discute o belo? Como assim? Bom, a filosofia discute o belo, mas ela não discute o belo estabelecendo sobre ele um juízo de valor, como infelizmente o senso comum dentro da sociedade costuma fazer. Ah, fulano é mais bonito que Beltrano, ou tal coisa é mais bonita que outra. Não. A estética, enquanto ramo da filosofia, ela busca compreender como a obra de arte nos afeta enquanto seres humanos. Ou seja, como nós temos a capacidade de sentir diante de uma determinada obra de arte. E aí entra uma questão que é muito subjetiva, e a gente também já discutiu isso em sala, que cada obra de arte vai nos impactar de uma forma única. Por quê? Porque eu me deparo com uma obra de arte, não apenas eu, bonitinho, parado ali, olhando para uma obra de arte como se fosse uma estátua. Não. Quando eu paro diante de uma obra de arte, estou eu ali com toda a minha bagagem cultural, com todos os meus sentimentos, com todas as escolhas que eu fiz até hoje, que me tornaram quem eu sou. E a percepção daquela obra de arte vai dialogar com tudo isso para me fazer sentir o que eu sinto diante de determinadas obras de arte. Por isso, a estética tenta identificar, tenta caracterizar, tenta conceituar o impacto que as obras de arte têm na vida humana. Bacana, né? Agora, quando você parar diante de uma obra de arte, provavelmente você vai pensar um mundo de outras possibilidades que não havia pensado até agora. Vamos para o próximo tópico? Bom, dentro dessa lógica, discutindo o valor
artístico ou ponto de vista da arte, a gente segue para o conceito de aestéticos, que significa faculdade de sentir. Entenda essa faculdade de sentir. Quando eu digo faculdade, eu não estou pensando numa universidade, eu não estou pensando numa instituição de ensino superior. Faculdade, nesse contexto, quer dizer a nossa capacidade de raciocinar. Quando alguém diz assim, fulano não está de posse de suas faculdades mentais, ele não está normal, ou seja, ele não está de posse de sua razão. Nesse contexto, faculdade quer dizer razão. Então, a nossa faculdade de sentir uma obra de arte. Imagina você pega, sei lá, vou pensar aqui, um quadro de Van Gogh, e mesmo que você não goste de arte ou não conheça muito sobre arte, você vai parar diante de um quadro de Van Gogh e vai, pelo menos, se sentir atraído pelo que ele retratou. Você vai parar lá e tentar imaginar o que ele estava pensando quando pintou aquilo. Se você colocar o quadro diante de qualquer outro animal que não o ser humano, esse animal não vai sentir nada. Esse animal vai olhar para o quadro, talvez nem olhe e saia, ignore. Por quê? Porque esses outros animais, ou seja, os animais irracionais, não têm a faculdade de sentir. Não têm a faculdade de refletir sobre algo que está posto ali, nesse caso, uma obra de arte. Nós, seres humanos, temos também essa particularidade. Tranquilo até aqui? Lembrando, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu resolvo assim que eu ler, ok? Vamos então para o próximo slide. O que é o belo? Caramba, perceba. Quando você ouve essa pergunta, o que é o belo? Você já parou para pensar o que é o belo? Quando você pensa num objeto, quando você pensa numa casa, por exemplo, num carro, o que é o belo? Quando você pensa numa pessoa, o que é o belo? Quando você pensa num prato de alta gastronomia, bem disposto diante da mesa, perfeitamente harmonizado, o que é o belo? Percebe como a gente tem uma certa dificuldade de definir o que é belo? Mas, quando a gente faz essa definição hoje, é quase impossível, e eu estou colocando quase para não generalizar, é quase impossível que as pessoas façam uma afirmação sobre o belo fora do modelo estabelecido pela sociedade. Por quê? Porque nós somos parte da sociedade e é natural que a gente reproduza os valores que essa sociedade nos estabelece. Daí, por exemplo, os padrões de beleza estarem diretamente ligados aos contextos sociais em que nós estamos, ou seja, do qual nós fazemos parte. Desculpem. Daí, por exemplo, você pega a década de 90 do século passado e mulheres muito corpulentas, de corpos muito fortes, sarados, serem o ideal de beleza. De uns 10 anos para cá, os corpos foram se tornando mais magros. Mesmo os homens que costumavam ser fortes e musculosos começaram a diminuir a quantidade desses músculos. As mulheres começaram a se tornarem extremamente magras, mas não magras naturalmente magras, magras frutos de treinos intensivos de musculação. E esse ideal de beleza dialoga com outro valor social, que é o valor social de uma vida saudável, amparado por toda uma indústria que percebeu no discurso fitness a possibilidade de um outro modelo de beleza.
Então, percebam que a ideia de belo ou do que é belo dialoga intimamente com o contexto social em que nós estamos inseridos. Daí vocês olharem para diversas sociedades e esse modelo de beleza ser alternado, ou seja, o que é belo aqui para a gente talvez não seja belo para, sei lá, um país na África, ou um país na Europa, ou um país na Ásia. Percebe? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência de que a beleza depende do lugar onde a gente está discutindo beleza, do contexto histórico também de onde a gente está discutindo beleza. Tranquilo até aqui? Vamos adiante. Bom, a ideia de belo nasce na Grécia. De vez em quando, teve um aluno do sexto ano me perguntou outro dia, tudo nasce na Grécia? Não, não, nem tudo. Eu, por exemplo, nasci aqui na Bahia mesmo. Bom, percebam o seguinte, quando a gente para refletir a ideia de belo e a gente aponta para a Grécia, porque a Grécia parte do princípio, eu expliquei isso da última aula que a gente teve em sala, quando eu expliquei para vocês o conceito de simetria. Lembra? O modelo grego de beleza era um modelo que mais se aproximava da ideia de simetria. Lembra aí na sua memória, ou pega o seu caderno, dá uma conferida nas anotações que você fez sobre simetria. O conceito de simetria está falando do conceito de harmonia, de coisas equilibradas, de coisas que se equiparam de forma harmônica. Quem ou o que mais se aproximasse desse conceito de simetria era considerado belo. Daí, por exemplo, corpos humanos que tinham formas simétricas, ou seja, lados proporcionais, lados iguais, eram o mais próximo possível da ideia de beleza. E quanto menos esses corpos foram assimétricos, A, princípio de negação, letra que representa o prefixo de negação grego, e simétrico, equilíbrio. Então, assimétrico, negação de simetria, negação de simétrico. Então, quanto mais esses corpos se distanciavam dessa harmonia simétrica, mais eles se tornavam assimétricos. De certa forma, a gente ainda conserva um pouco dessa busca por esse equilíbrio, por essa harmonia explicada pela simetria. Eu, por exemplo, na condição de fotógrafo, quando identifico uma composição, ou seja, uma imagem que me oferece a possibilidade de simetria, eu uso com muita frequência. Exemplo, quando eu estou fotografando uma fachada de casa e eu tenho um casal para fotografar e a fachada da casa tem três janelas. O que é que eu faço? Eu brinco com a simetria. Eu pego o casal, ponho na janela do meio e eu deixo duas janelas vazias dos dois, uma de cada lado. E aí eu ganho equilíbrio. Por quê? Porque eu tenho uma janela de um lado e a outra igual do outro lado, realizando o equilíbrio. Depois, se eu quiser brincar, eu pego cada um dos membros desse casal e ponho nas janelas vazias. E deixo a janela do meio vazia. E eu continuo mantendo esse equilíbrio simétrico. Então, para os gregos, quanto mais próximo da ideia de simetria, mais próximo eu estou da ideia de beleza. Tá claro até aqui? Se não, lembrando para você, deixa aqui nos comentários a sua dúvida e assim que eu ver, eu respondo. Valeu? Vamos para o próximo slide? Bom, o Renascimento, como vocês bem sabem, é um movimento que começa ali na Península Itálica, na cidade de Veneza e Florença, principalmente na cidade de Florença. E o Renascimento, além de diversas outras coisas, uniu a teoria do belo e a arte. Ou seja, como o Renascimento estava ali retomando valores clássicos, ou seja, valores da antiguidade clássica,
Ele pegou muita coisa do conceito, dos conceitos antigos, tanto de Grécia quanto de Roma, mas ele também criou muita coisa. E dentre essas coisas que ele criou está, sem sombra de dúvida, a ideia, meus olhos doeram, eu lembrei que eu estou sem óculos, a ideia de unir o conceito de belo e a obra de arte. E aí você tem outros elementos, claro, que são agregados à ideia de arte, como, por exemplo, a ideia de perspectiva, e isso eu também expliquei em sala de aula, quando a gente supera as duas dimensões de uma tela, ou seja, largura e altura, e agora a gente passa a ter profundidade, ou seja, os gregos, desculpa, os renascentistas também incluíram nesse novo conceito de arte o conceito de perspectiva, ou seja, de criar a ilusão de que uma superfície de duas dimensões, ou seja, largura e altura, tivesse também uma terceira dimensão. E essa dimensão, que a gente chama de profundidade, gera uma ilusão de que a foto tem outros níveis, quando na verdade só tem duas. Ali é só uma ilusão provocada por técnicas específicas. Tranquilo? E, bom, quem cria para a gente esse conceito de estética dentro da ideia da filosofia? É o sujeito chamado Bogart. Bom, a grafia do nome dele aparece sob duas perspectivas. Tanto aparece Alexander Gottlieb Braugarten, como aparece Baumgarten, sem o R. As duas situações que vocês encontrarem é normal para a grafia desse pensador, desse filósofo que vai usar o conceito de estética pela primeira vez dentro das discussões filosóficas. Então, de certa forma, é ele quem funda a estética como um ramo da filosofia. Ok? Vamos adiante? Bom, aqui a gente começa, de certa forma, uma polêmica. Por quê? Primeiro, o que é o feio? E, segundo, pode o feio ser considerado uma obra de arte? Imagina o seguinte: se o belo está nos olhos de quem vê, teoricamente o feio também está nos olhos de quem vê. E se a gente parar para refletir, até o século XIX, mais ou menos, o feio não era considerado uma obra de arte. A ideia de belas artes já, de certa forma, trazia no seu nome, na sua nomenclatura, o que ela queria representar: belas artes. Ou seja, demonstrar através da arte uma faceta bonita da realidade. A partir do século XIX, o feio, o que é considerado feio, começa a fazer parte das obras de arte, porque, de certa forma, uma reflexão precisa ser posta. Se a obra de arte tem o papel de nos fazer pensar, de nos fazer refletir, de nos fazer sentir a realidade sobre uma outra perspectiva, a realidade não é feita só de coisas belas, pelo contrário. Se pararmos para pensar, a realidade é, em sua quase totalidade, recheada de coisas feias, de misérias, de catástrofes, de coisas muito ruins. E aí, alguns sujeitos, alguns artistas e alguns pensadores também começaram a perceber que isso precisava aparecer na obra de arte. Isso precisava, de certa forma, ser retratado na obra de arte. E é a partir dessa necessidade que o feio passa a ser incorporado como obra de arte. Um dia eu comentei com vocês em sala, me recordo muito bem, que se nós parássemos diante de um quadro, qualquer quadro, que retrate uma situação de miséria,
uma situação de escassez de comida ou de água, uma escassez de meios para a sobrevivência, é natural que esse quadro tocasse muito mais a quem já teve a possibilidade de viver na pele esse tipo de escassez, do que alguém que só acessou aquele tipo de situação a partir de conceitos, ou seja, de quem leu em livros, viu em filmes ou documentários, mas sentiu o impacto dessa obra de arte bem menor do que quem já passou fome, do que quem já teve que sair do seu lugar de origem para migrar para um outro lugar em busca de uma melhor condição de vida. Por que isso ocorre? Porque a arte dialoga com quem somos. Por isso a percepção dela, mesmo existindo é, áreas do conhecimento que dialoguem sobre a arte, que discutam a arte sobre perspectivas críticas, ainda assim a arte nos toca enquanto indivíduos, ou seja, nos toca individualmente nas particularidades de quem somos. Tá tranquilo até aqui? Você tem alguma dúvida? Você tem algum questionamento? Houve alguma coisa que você não entendeu? Se isso aconteceu, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficar imensamente feliz de tirar a tua dúvida. Se não, vamos à frente. Bom, então dentro dessa lógica, o feio passa a ser considerado obra de arte só a partir do século XIX. Antes, ele literalmente era excluído, era marginalizado, era deixado de fora da ideia de obra de arte. Bom, a arte passa a ser avaliada de acordo com a autenticidade da sua proposta e com a sua capacidade de falar dos sentimentos humanos. É exatamente o que eu havia dito para vocês. Eu acho que eu passei para lá e a webcam ficou na frente. Deixa eu fechar aqui para vocês visualizarem o que eu estava lendo. Estava lendo isso aqui. Dá uma conferida aí. Então percebam, a arte passa a ser avaliada de acordo com a autenticidade da sua proposta e com a sua capacidade de falar dos sentimentos humanos, que foi o que eu estava dizendo para vocês. Se eu preciso colocar uma legenda numa obra de arte, ou seja, se eu preciso explicar uma obra de arte, ela falhou. Por quê? Porque ela precisa nos provocar, ela precisa nos fazer pensar, ela precisa nos fazer sentir. Se eu precisar escrever uma legenda para dizer o que ela tem que te causar, o que ela tem que te provocar, ela falhou enquanto arte. É como uma fotografia. Se eu precisar legendar uma fotografia, se eu precisar dizer o que eu queria expressar através de uma fotografia, eu falhei enquanto fotógrafo. Esse tipo de linguagem precisa se expressar por si, sem a necessidade de escrita ou fala. Tá claro até aqui? Vamos ao próximo tópico. A arte reflete as emoções e os sentimentos que agitam o coração do homem. Ou seja, a arte nos toca na nossa individualidade. Eu não quero ficar repetindo isso porque eu já falei diversas vezes. Mas esse é o papel da arte, nos inquietar. Em algumas medidas, a arte precisa, inclusive, ser desagradável, desconfortável. Por quê? Para nos tirar da nossa zona de conforto, para nos fazer pensarmos diferente do que tínhamos pensado até aquele contexto. Se ela não nos incomoda a esse ponto, estamos mal servidos de arte. E aí? Dúvidas, questionamentos ou indagações? Nessa hora, sabe o que é que eu sinto falta? Você, com a mão erguida. Theo, posso fazer uma fala? Pode sim, por favor. E aí uma colocação brilhante para agregar a aula. Ou uma dúvida que vão gerar outras tantas questões para os seus colegas. É esse contato que ainda deixa uma falta, que dói. Mas daqui mais uns dias a gente está junto novamente.
Vamos para o próximo slide? Está acabando. Bom, questão de gosto não se discute. Ter gosto é ser capaz de julgar sem preconceitos. Percebam, a gente vive hoje numa sociedade que está passando por um momento muito delicado. Quando eu digo muito delicado, não é porque nós estamos agora afastados por conta da pandemia. Sim, esse também é um momento delicado. Mas esse momento ao qual eu fiz referência é anterior à pandemia. É um momento em que todo mundo, ou muita gente, para não generalizar, tem se sentido na obrigação de dar opinião sobre tudo. E na maioria das vezes são só opiniões. As pessoas não se dedicam a aprofundar com leituras, com estudos, com dedicação e principalmente com reflexão sobre as coisas que acessam. Elas simplesmente emitem opinião sobre tudo. Eu não penso que beleza seja passível de discussão. Porque se eu acho algo belo, sou eu que acho. Você não precisa concordar com o que eu acho que é belo. Você só precisa respeitar o direito que eu tenho de julgar o que eu quiser belo. E quando eu digo julgar, é escolher para dizer que aquilo para mim é belo. E não estabelecer preconceitos ou normas engessadas pela sociedade para dizer que algo é belo ou que algo é feio. Porque no momento em que eu acredito que o que eu penso ou falo é a verdade e que as opiniões alheias, ou seja, as opiniões de outros, não têm o mesmo valor que a minha, eu estou num caminho certo para o conflito. Então, a ideia de belo ou de feio não se discute. A ideia de belo ou de feio é a opinião, é a subjetividade de cada indivíduo. E a beleza da convivência social é exatamente esse respeito a essas subjetividades. Reflita sobre isso quando pensar sobre qualquer coisa. Por mais correto que você esteja, por mais respaldado, por mais que você tenha estudado, respeite a opinião do outro. Entenda que ele não precisa concordar com você. E mesmo não concordando com você, ele não está errado por isso. Ok? Então, galera, dá uma lida no capítulo, lembrando que esse é um assunto novo. Se surgir qualquer dúvida, anota no caderno, vai lá no canal no YouTube, deixa nos comentários a dúvida que você tiver, ou deixa no Google Class, no Google Sala de Aula, porque eu também vou responder por lá. Se tiver alguma dúvida, deixa lá no mural e eu respondo. E de certa forma serve para outros colegas. De repente ele teve a mesma dúvida, mas ficou com vergonha de perguntar. Ok? Então, fiquem com Deus. Fiquem em casa, se cuidem e a gente vai se comunicando por aqui, ok? Como esse é um capítulo novo, lembrem de realizar as atividades. E a gente se vê em breve. Valeu? Tchau, tchau!